Olá pessoal, bem-vindos a mais um Acesso 365, nosso mergulho diário na Palavra de Deus. É isso aí. Hoje, 7 de janeiro de 2025, 7 de janeiro. episódio 7. Olha só que legal. Vamos juntos explorar Mateus 9 e Gênesis 11 a 14. Uau. Preparem-se, porque esses capítulos nos convidam a refletir sobre temas poderosos, como perdão, ambição humana e o plano de Deus para nós. Nossa, que legal. Eu fico fascinado como esses textos aparentemente tão distantes dialogam de maneira tão profunda, né? Em Mateus a gente vê Jesus curando, perdoando, mostrando compaixão e oferecendo um novo começo. Na verdade. Já em Gênesis, a história da Torre de Babel nos confronta com as consequências da ambição humana desmedida e da busca por glória própria a parte de Deus. Uma conexão bem interessante, né? Essa entre perdão e ambição já nos faz pensar, né? Em Mateus capítulo 9, a cura do paralítico é um exemplo marcante, né? Jesus não se limita a curar o corpo, mas vai além, tocando na raiz do problema que é o pecado. É como se Jesus dissesse, né? Para que seu corpo seja curado, primeiro seu coração precisa ser liberto. Isso nos mostra que a cura verdadeira começa no interior, no nosso relacionamento com Deus. É verdade. E esse perdão está disponível a todos. E logo em seguida a gente vê Jesus chamando Mateus um coletor de impostos para segui-lo. Olha só, que reviravolta. Sem dúvida, é o chamado radical à transformação, né? E o mais interessante é que Jesus não faz distinção, ele chama a todos, É. independentemente de quem somos ou do que fizemos no passado. E Mateus, mesmo sendo alguém desprezado pela sociedade, aceita o chamado sem hesitar. Que coisa. Isso nos desafia a pensar como temos respondido ao chamado de Deus em nossas vidas. Será que temos a mesma disposição de largar tudo e segui-lo? É uma pergunta importante para a gente refletir, né? Esses exemplos em Mateus nos lembram que, assim como o paralítico em Mateus, nós também precisamos de cura e transformação. E essa transformação só é possível através do perdão e da graça de Deus que nos são oferecidos por meio de Jesus. E falando em desafios, vamos agora para Gênesis 11. Vamos! E a história da Torre de Babel É, chama então. atenção nesse relato. A Torre de Babel é uma imagem poderosa da ambição humana desmedida, a busca por poder e reconhecimento sem Deus. A arrogância do povo em querer construir uma torre cujo cume toque nos céus mostra a tentativa de alcançar a glória divina por seus próprios meios, desafiando a soberania de Deus. É como se dissesse, podemos chegar no céu sem Deus, podemos ser como Ele. Não. Mas essa busca por poder sem Deus, essa tentativa de construir nossa própria torre, Sim. nos afasta do verdadeiro propósito da vida e nos leva à ruína. Exatamente. E o resultado dessa arrogância é a confusão e a dispersão, né? Deus intervém confundindo as línguas e o projeto ambicioso se desfaz. Sim. É um alerta para nós. Ou quando tentamos construir nossas vidas sem Deus, sem levar em conta a sua vontade, tudo se desmorona. E essa busca por poder e glória, essa tentativa de construir torres sem Deus, não se limita à história da Torre de Babel, não é? A gente vê isso acontecer ao longo da história, Beleza. também em nossos dias. Com certeza. Quantos impérios a gente vê sendo construídos hoje, baseados em ideologias, sistemas e valores que se opõem a Deus? Mas assim como na Torre de Babel, Deus continua intervindo na história, frustrando os planos daqueles que se rebelam contra Ele. É importante estarmos atentos a isso para não nos deixarmos seduzir por falsas promessas de poder e sucesso que nos afastam de Deus. E nesse contexto, a promessa feita a Abraão em Gênesis 12 ganha ainda mais significado, não é? Sem dúvida. Enquanto a Torre de Babel representa a ambição humana frustrada, a promessa a Abraão representa o plano de Deus para a humanidade, um plano de bênção e redenção. Deus chama Abraão para uma jornada de fé, prometendo-lhe uma descendência numerosa e abençoando todas as famílias da terra através dele. É interessante como Deus, apesar da rebelião humana, não desiste da humanidade, né? Ele continua a estender sua mão, oferecendo um caminho de esperança e salvação. E essa promessa feita a Abraão, como se cumpre em Jesus Cristo? Essa é a beleza do plano de Deus. Jesus Cristo é o descendente de Abraão por meio do qual todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é a ponte que nos reconecta com Deus, nos libertando da maldição do pecado e nos abrindo as portas para a vida eterna. Ou seja, a promessa de Deus se cumpre em Jesus, que se torna bênção para todas as nações. Ele é o alicerce sobre o qual podemos construir nossas vidas, a rocha firme que nos sustenta em meio às tempestades. Exatamente. Em Cristo a gente encontra o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira paz e a verdadeira felicidade.
Ele nos liberta da busca por glória própria e nos convida a participar de um plano muito maior, o plano de Deus para a redenção da humanidade. É verdade. Que coisa, né? Isso aí. Que legal. É uma mudança de perspectiva libertadora, né? Em vez de tentar construir nossas próprias torres, somos convidados a nos achegar a Ele, a construir sobre a rocha que é Cristo. É verdade. E por falar em construção, você mencionou o conceito de pedras vivas na nossa conversa. Como podemos entender essa metáfora? Em 1 Pedro 2,5, o apóstolo Pedro usa essa imagem para descrever a igreja. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, cada um de nós, como cristãos, somos como pedras vivas que estão sendo usadas por Deus para construir algo muito maior do que nós mesmos. E qual a diferença entre ser uma pedra viva, como você mencionou, e um tijolo como na Torre de Babel? A diferença é fundamental. Enquanto os tijolos da Torre de Babel representam o esforço humano, a arrogância e a autossuficiência, as pedras vivas representam a ação de Deus em nós. Deus nos molda, nos transforma, nos dá vida e nos une a outros cristãos para formar algo belo e duradouro, a sua igreja. Então, ser uma pedra viva implica em ser moldado por Deus, em se submeter à sua vontade e permitir que Ele nos use para seus propósitos. É isso aí. Mas como podemos, na prática, nos tornar essas pedras vivas no dia a dia? Aí entra a importância de buscarmos intimidade com Deus, através da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com outros cristãos. A gente permite que Deus nos transforme, nos aperfeiçoe e nos prepare para a sua obra. É um processo contínuo de aprendizado, de crescimento e de amadurecimento na fé. É como se Deus fosse o oleiro e nós o barro em suas mãos sendo moldados para nos tornarmos vasos de honra prontos para serem usados por Ele. Exatamente. E assim como Abraão construiu altares em diferentes lugares por onde passou, como sinal de gratidão e adoração a Deus, nós também podemos construir altares em nossas vidas, dedicando tempo, talentos e recursos para servir a Deus e ao próximo. É interessante essa ideia de que os altares de Abraão não eram apenas construções físicas, mas representavam também uma atitude de entrega e adoração a Deus em todos os aspectos da sua vida. Com certeza. Esses altares nos lembram que a nossa vida deve ser um culto constante a Deus, um reflexo da nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Sim. Seja no trabalho, nos relacionamentos, nas decisões que tomamos. Devemos buscar honrar a Deus em tudo. Mas e quando a gente enfrenta dificuldades, como as coisas não saem como planejamos, como manter essa postura de adoração e gratidão? É nessas horas que a nossa fé é provada e que a nossa confiança em Deus é fortalecida. Lembrando do exemplo do paralítico, a cura física veio acompanhada do perdão dos pecados. Ouço. Da mesma forma, os desafios que a gente enfrenta podem ser oportunidades para experimentarmos a graça e o poder de Deus em nossas vidas. Ou seja, as dificuldades não são necessariamente um sinal de que Deus está distante, mas podem ser um convite para nos aproximarmos dele, para buscarmos sua força e sua direção. Exatamente. E quando a gente passa por momentos difíceis e se mantém firme na fé, dando glória a Deus em meio às adversidades, isso se torna um testemunho poderoso para quem está ao nosso redor. É como se a nossa vida se tornasse um farol, apontando para a esperança que a gente encontra em Cristo mesmo em meio às tempestades. Verdade. E, falando em testemunho, como podemos compartilhar a mensagem do Evangelho com as pessoas ao nosso redor? Em um mundo cada vez mais distante de Deus, cabe a nós cristãos sermos portadores da luz de Cristo, espalhando a mensagem de amor, perdão e esperança que a gente encontra nele. Isso pode ser feito de diversas formas, seja através de nossas palavras, atitude ou simplesmente vivendo de forma autêntica a nossa fé. É verdade, o exemplo é a forma mais poderosa de testemunho. As pessoas podem até questionar nossas palavras, mas dificilmente ignoram nossas ações, né? Quando a gente vive o que prega, quando demonstra amor, compaixão e perdão, isso impacta aqueles ao nosso redor. Com certeza, e é importante lembrar que o Evangelho não é apenas um conjunto de regras ou doutrinas, mas é uma mensagem de transformação, de libertação de vida nova em Cristo. E essa mensagem precisa ser compartilhada com alegria, com entusiasmo, com a convicção de que ela tem poder de mudar vidas. É como se a gente dissesse, olha só o que Jesus fez por mim, Ele pode fazer o mesmo por você. E essa mensagem de esperança é tão necessária no mundo em que vivemos um mundo cheio de dor, sofrimento e incertezas. Exatamente, e cada um de nós, como cristãos, tem um papel importante nesse processo de levar o Evangelho adiante, né? A gente pode começar em nosso círculo de influência com nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, compartilhando o que Jesus tem feito em nossas vidas e como isso tem transformado. E não precisamos ter medo de sermos rejeitados ou criticados, né? Isso. Lembrando de chamado de Mipateu, Jesus não se intimidou com as críticas dos fariseus. Ele continuou a chamar pecadores e a oferecer perdão e salvação. Da mesma forma, a gente não pode se calar diante da necessidade do mundo, a gente tem que proclamar a verdade do Evangelho
com coragem e ousadia. É verdade, e o Espírito Santo nos capacita para essa missão, né? É. Ele nos dá as palavras certas, nos guia e nos fortalece para que a gente possa ser testemunhas eficazes de Cristo. Que a gente possa a cada dia se lembrar da promessa feita a Abraão, uma promessa que se estende a todos nós. Sim. Seremos abençoados para abençoar, seremos luz para iluminar o mundo. Que a nossa vida seja um reflexo da graça e do amor de Deus, um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e experimentem a verdadeira paz e a verdadeira alegria que só Ele pode oferecer. Que mensagem poderosa. E para a gente encerrar nosso mergulho de hoje, eu queria convidar você que nos acompanhou até aqui a refletir sobre a sua própria vida. Isso. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Como você tem construído a sua torre? Está buscando a glória de Deus ou a sua própria glória? Lembre-se, a verdadeira felicidade não está em construir torres que cheguem aos céus por nossos próprios méritos, mas em nos rendermos a Deus, permitindo que Ele nos transforme e nos use para seus propósitos. Que a gente possa a cada dia se aproximar mais de Deus, buscar sua vontade, viver para sua glória e que o nosso testemunho de vida inspire outras pessoas a fazerem o mesmo. E para continuarmos juntos nessa jornada de fé, não deixe de curtir, se inscrever no canal, comentar e compartilhar este episódio com seus amigos e familiares. Curta, inscreva no canal, comente e compartilhe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Modó, ele te conduz a sua vida porque você tem acesso.